bem-vindos essa manhã na presença de Deus. Vamos agora relembrar, revisar o que nós vimos na semana passada da lição, a mensagem da cruz. Todos vocês estão percebendo que esse trimestre o assunto está ficando mais profundo, né? O trimestre passado foi uma coisa bem mais light, uma coisa bem mais tranquila, e esse trimestre agora está começando a ficar um pouco mais profundo, mas ainda é muito bom para a nossa vida, é muito relevante para cada um de nós. Então nós estudamos sobre a mensagem da cruz, e o verso a memorizar está em 1 Coríntios 1, verso 18. Coríntios 1, 18. Diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, 1 Coríntios 1, 18, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Amém. Então esse é o verso que resume a mensagem dessa semana. E Paulo agora ele vai começar a tentar pregar para os coríntios, e para isso ele vai precisar mostrar para eles que o que ele vai apresentar para eles é algo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a acreditar. A mensagem que Paulo ia passar para aquela igreja ia ser totalmente revolucionária para o dia a dia deles, certo? Porque o que Paulo ia falar era algo que causava escândalo, algo que causava realmente vergonha nas pessoas que ouviam. E aqui diz que tinha um pensador romano chamado Cícero, ele dizia que mantivessem fora do pensamento a ideia da cruz como punição. Esse pensador ele nasceu muito tempo antes de Cristo, e ele queria para os romanos: esqueça essa ideia de cruz, porque é uma coisa tão horrível, uma coisa tão vergonhosa, que nós não vamos adotar isso. Então esse pensador ele imaginou dessa forma, mas os romanos eles não deram atenção ao que ele disse e colocaram em prática o costume de crucificar as pessoas. E por isso que Jesus foi crucificado. E agora Paulo ele estava falando desse Jesus crucificado por onde ele passava. E quais eram as reações das pessoas à mensagem dele? Será que os judeus aceitavam aquela história de um Cristo que tinha sido morto, crucificado e ressuscitado? Será que os gentios aceitavam essa história? Tudo isso nós vimos na semana passada e agora nós vamos relembrar, certo? Então, já que vocês estão em 1 Coríntios 1, vamos entender aqui, passo a passo, versículo por versículo, do que Paulo quis dizer aqui nessa apresentação, nessa introdução aos Coríntios, certo? Olha só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Olha só. Deixa eu ler a partir do verso 1. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, de vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então aqui Paulo, ele mostrou a maneira como ele ia trabalhar. Ele ia falar de Jesus e da crucificação dele. Essa seria a maneira como ele ia chegar abordando os cristãos da igreja de Corinto. Certo? Gente, amanhã falou uma frase ali que tem na lição que é muito importante, sobre a cruz. A cruz ela tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. Como é que vocês entendem essa frase? Por que a cruz ela revelou o pior do ser humano e o melhor de Deus? Por que a cruz, por que ali a morte de Jesus revelou o pior do ser humano e o melhor de Deus? Pode ser. Pagou o preço. O que mais? Agora vocês podem falar à vontade, porque hoje estamos sem os 4 falantes. Que hoje está sem Moninha, está sem Felipe Ariado e está sem Leodécio. Vocês podem ficar à vontade. Paga o caráter, né?
mais? Por que lá na morte de Jesus se mostrou o melhor lado de Deus e o pior lado do ser humano? O rejeitado era Cristo e o crucificado. Exatamente. Então, Teresa e Kennedy já responderam. Por que revelou o pior do ser humano e o melhor de Deus? Porque ali o melhor de Deus foi revelado porque Deus se doou por seres humanos que não merecem. E Deus ele se entrega a sua vida por criaturas que não valem nada que somos nós. Então o Criador do universo se rebaixou no nível do ser humano para morrer a pior das mortes. Então ali Deus revelou o seu melhor. E por que? Exatamente. E por que o ser humano mostrou o seu pior lado ali? Porque ali a criatura matou o seu Criador. O filho matou o pai. Ali os seres humanos mataram aquele que lhe deu a vida. A crucificação era pelos desordeiros, né? Jesus foi morto como desordeiro. A crucificação era a pior sentença de morte, porque era uma morte lenta e extremamente dolorosa. Na Semana Santa nós tivemos um dia só para entender como é que foi a crucificação, entender todo tipo de dor que acontecia naquele processo. E vocês lembram como foi? Só alguns detalhes da crucifixão, só para vocês lembrarem. A coroa de espinhos não era só a tiara, isso que todos vocês sabem, não era só aquela tiara que se mostra nas pinturas e nos filmes, era na verdade um capacete de espinhos, os espinhos eram grandes, e antes de ser levado para o Calvário, Jesus levou uma surra com várias varas, com vários caniços, e ali aqueles pregos entraram no crânio. Então ficou aquela coisa ali, furando a cabeça dele durante todo aquele processo. E ainda teve os açoites, que é mais ou menos como mostra no filme, que arrancava a carne, ficava em carne viva ali as costas, não só as costas, mas a frente também. E sem falar que no momento da crucifixão a pessoa ficava ali, os pregos não eram na palma da mão, porque se fosse na palma, poderia ser que rasgasse, a pessoa não ia ficar presa ali, sustentada ali na cruz. Então os pregos eram colocados aqui no pulso, eles colocavam um pedaço de madeira e batiam o prego, porque aqui o prego ficava apoiado aqui no nervo, aqui nessa parte aqui da mão, e aí ficava suspenso dessa maneira. Só que isso era coisa extremamente dolorosa para a pessoa, porque ficava raspando no nervo, então era como se você estivesse levando um choque toda vez que você quisesse se apoiar na cruz. E na parte dos pés, ele não ficou assim, como mostra na imagem. Ele ficou assim meio de lado, e ele, toda vez que ele tentava se levantar para respirar, no mesmo instante o buraco que atravessava os dois pés, ele aumentava mais, né, o tamanho do buraco, e ele ficava asfixiado. Então a cada minuto que passava o fôlego dele ia diminuindo, e ele mudando de cor, ele ia sentindo ali enjoos e muito mais coisas piores. Sem falar o peso da cruz, né? Sem falar o peso que ele carregou até chegar lá, né? E tudo isso nu, não tinha aquela cobertura que mostra nas cenas, que mostra nas pinturas. Então, gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto é vergonhosa a crucificação, do quanto é uma coisa humilhante, né? Uma coisa terrível de se presenciar. Mas por mais terrível que pareça, as pessoas paravam para assistir aquilo lá. As pessoas iam até lá para assistir, para zombarem da pessoa que estava sendo crucificada. Era um esporte para elas, a diversão delas era ver aquilo. Então, gente, Paulo ele vai falar sobre isso para as pessoas, sobre esse acontecimento, sobre esse evento. Agora, gente, vamos ler o capítulo 1, verso 17. O que é que Paulo disse aí? Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos entender esse verso. Não é que Paulo está dizendo que batizar é errado, que a função dele não era batizar as pessoas, mas que antes de batizar, que todos os coríntios tivessem consciência de por que eles foram salvos, que eles tivessem consciência do preço que levou Jesus a morrer daquela forma, certo? Agora, gente,
E Quem está... lembrar que até hoje os judeus não creem, né? Não creio que Jesus foi o Messias, exatamente. Gente, quem estava aqui na semana passada, quando eu falei sobre Atenas? Dois, vocês três? Você estava também. Mas você saiu com o menino. Ah, sim. Pronto. Semana passada eu falei sobre Atenas. Paulo ele foi pregar nessa cidade muito rica, muito poderosa, muito chique, e nessa cidade tinha vários deuses. E aí Paulo decidiu ter uma abordagem para falar com os atenienses de uma maneira mais, com a linguagem mais rebuscada, com a linguagem mais eloquente, né? Para falar com os atenienses. Só que ali ele pregou e poucas pessoas decidiram, a maioria não deu a atenção que ele disse. Então, por que Paulo ele mudou a estratégia ao falar com os coríntios? Por que para falar com os atenienses, o pessoal de Atenas, ele falou de uma maneira mais elaborada e para os coríntios ele decidiu mudar a forma de abordagem? Ele decidiu pregar o Cristo crucificado. Foi. Pensou o seguinte: olha, em Atenas eu falei de ciência, eu falei de filosofia, eu falei de coisas altamente inteligentes, falei da linguagem deles e eles não deram atenção. Então agora quando eu for para Corinto, eu não vou mais falar disso. Agora eu vou falar exatamente o que eu vim falar. Vou falar de Cristo e Ele crucificado. Ou seja, eu não vou mais perder tempo com outras introduções. Eu vou falar diretamente do que é para eu dizer. Que é realmente isso que o Evangelho se trata, né? Aí no final do domingo tem umas perguntas que é bem interessante a gente comentar aqui. Olha, pergunta assim: de que maneiras discursos elaborados podem ofuscar a mensagem da cruz? Não me interessa a pergunta aí. Como é? Porque o quê? Aí no final do domingo tem a pergunta assim: de que forma discursos elaborados, mensagens rebuscadas, falando difícil, né? Podem ofuscar a mensagem da cruz, a mensagem da cruz de Cristo. Porque eu acredito que não seja o Espírito Santo que ele falando. Palavras humanas, sabedoria. E Deus, quando tem a Paulo, ele disse: fale e não se cale, né? Mas não era para ele falar o que ele imaginava, falar o que o Espírito Santo colocava. Exatamente. Para ele falar. Não era para ele falar o que viesse na cabeça dele, era para ele falar, né, exatamente a proclamação da cruz, né? Deixa Deus usar ele, exatamente. Se Paulo fosse perder tempo falando de filosofia, falando de política, falando de mensagens altamente elaboradas, quem garante que aquilo ali ia fazer os coríntios se converterem? Até então Deus não estaria. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, é Deus, né? A gente prega e quem germina é Deus. Exatamente. Até hoje em dia, trazendo para a atualidade, as pessoas se baseando no seu próprio entendimento, querem justamente moldar a palavra à sua própria vida. E aí tiram Jesus do foco. E as pessoas, quando hoje convertidas, não vão de forma sincera. Então acabam escurecendo a mensagem da cruz, trazendo foco para outras coisas, ao invés de procurar um jeito de chamar a atenção para aquele que merece a atenção da igreja. Assim como você falou no batismo. A importância não está em batismo, nem em quem é batizado, mas no nome de quem é batizado, que é Cristo. Então as pessoas muitas vezes esquecem isso, né? Exatamente. Muitas vezes o batismo é apenas um número, é apenas uma estatística. Mas a própria pessoa não experimentou a conversão a partir da transformação que a cruz faz. É isso? Eu vou estar assistindo o pastor no Rio, sermão. Ele disse que foi pregado nos Estados Unidos. Aí fui dar aula de estudo bíblico na casa de uma senhora. Ela disse: eu acredito em tudo, acredito na guarda do sábado, em tudo. Só não acredito como Jesus veio
Deus entrou no ventre de uma mulher, morreu, foi crucificado, humilhado, para nos salvar. Aí ele passou a semana todinha tentando, falando palavra bonita, tentando colocar tudo. Aí quando foi na sexta-feira pela tarde, ele foi dar estudo, que começou a falar, ela disse, agora eu entendo. Ele disse que dizia ela que não entendia também não, porque Jesus veio e fez tudo isso por nós sem merecer. Antes dele abrir a boca, ela disse, agora eu entendo. O Espírito Santo já quer trabalhar. Gente, é possível. Possível não, realmente é possível. Mas por que causa as pessoas não sentirem mais nada com relação à história da cruz? Porque todos vocês já ouviram eu contando essa história várias vezes. Eu já preguei sobre essa mensagem da cruz em alguns lugares. E aí a pessoa no final, na hora que estava cumprimentando, disse, não vai mais disso não, que já está tão batido. Fala de outra coisa, ele quer mensagem mais pesada, não fala mais sobre a cruz não, que já está manjado, já está falando demais já. Por que as pessoas, com o tempo, elas deixam de se sensibilizar com a mensagem da cruz? Diferente, né? Por que leva as pessoas a não sentirem mais nada, não sentirem mais comoção nenhuma com isso? A parte que ele diz aqui no vídeo de ontem, que muitos era um encontro realmente com Deus, assim como Paulo. Muitos vão ser convertidos pregando pelo louvor, algumas coisas, mas muitos, porque Paulo, quando apedrejou o Estevão, fez o ordenou, né, a apedrejação de Estevão, ali o coração dele estava muito duro, porque você matar uma pessoa pela palavra que estava sendo propagada de Jesus, talvez um pregando para ele, como ele já tinha matado, acredito, não é impossível, mas acredito que ele não teria se convertido, ele precisou ter um encontro com Jesus para... Exatamente. Então, gente, aqui na segunda-feira, melhor, deixa eu ter outra pergunta para vocês. Aí no capítulo 1, verso 25, diz o seguinte, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então esse é um verso aqui que algumas pessoas ficam confusas, né? Fala loucura de Deus e tal, mas aqui quando fala loucura não é falta de inteligência, certo? Então vamos entender, vamos ler aqui novamente. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Ou seja, o que as pessoas acham que é uma loucura da parte de Deus é mais sábio do que a mais sábia das sabedorias humanas, digamos assim, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Gente, em que aspectos, de que maneira a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do homem? Isso aqui é fácil, então vocês conseguem dizer algum exemplo disso aí? Como é que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa sabedoria? Já aconteceu na vida de vocês perceberem isso? De que maneira a sabedoria de Deus? O que é sabedoria? O que você acha que é sabedoria? Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é você saber mais coisas. Tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. Filosofia, geografia. Mas sabedoria é além de você ter o conhecimento, você fazer, tomar as ações certas diante daquilo que você sabe. Então, a vontade de Deus, a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. E a nossa sabedoria, a gente sabe que por causa do pecado, dessa contaminação, a gente se baseia no nosso próprio entendimento e no nosso coração enganoso. Então, a gente começa a tomar atitudes baseadas no sentimento e não no racional. E Deus, ele é aquilo, é isso, e é isso aqui. A gente sempre fica mudando de opinião e repetindo os mesmos erros. E eu acho que além disso, você em algum momento já se achou sábio? Você achou uma pessoa sábia? Achou que sabia de tudo? Se a pessoa em si, Se você já se achou sábio, você achou.
Tudo que eu faço é que eu já Eu vi vi na internet. Não tem nada inventado por mim. Quando você fala aqui da loucura de Deus, para nós humanos, a loucura de Deus é assim, eu conheci. Por exemplo, para a gente é loucura você pegar o seu único filho, entregar para a cruz para salvar quem merece. Na nossa visão, na minha visão, pelo menos. Mas uma sabedoria sem fim, infinita, por saber que o seu filho ia voltar e através da cruz só seria poder salvar os próprios filhos. Exatamente. Então, para nós, nossa ótica, entregar o filho, Porque se qualquer entregar um para da gente aqui, para dar um filho nosso, para morrer por alguém, acho que é impossível. Qualquer um da gente terreno fazer. Mas Deus fez e através da morte do próprio filho, ele salvou todos nós. Para aquele que crê e vai continuar crendo até o final. gente, E sabe o amor do pai com o filho, a mãe com o filho, quem é pai e mãe, né? A gente entende o amor de Deus por nós. exatamente. Quem é hoje que pega seu filho e põe faz a fogueirinha, sabe? Qualquer um pai deixa de comer Sacrificar, para alimentar ele, porque se tiver só um pão, qualquer um pai dá o filho e fica E fica sem sem comer. comer. Imagine Deus, né? Pois é. Gente, agora vocês vão entender aqui, nós vamos ler agora o verso 22 e 23, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 22 e 23. Olha, Paulo, ele pregava, em todo lugar que ele ia, ele pregava para dois públicos, judeus e gentios. Gentio quer dizer o quê? Estrangeiro, que não faz parte do povo de Deus. Tinha sempre esses dois públicos, em qualquer lugar que ele ia, tanto se fazesse em Jerusalém, em Samaria, em qualquer lugar, sempre tinha dois tipos de pessoas. Agora, olha como era a recepção da mensagem que ele falava. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos lá, pelo que vocês sabem, quem estudou a lição deve saber também alguma coisa. Por que o Cristo crucificado era um escândalo para os judeus e também para os gentios? Eles não acreditavam na ressurreição. Muito bem. O que mais? Por que para os judeus a crucifixão era um escândalo e para os gentios também era? Eles esperavam um guerreiro que nem Davi, que viesse assim. Exatamente. O Cleide já disse a resposta dos judeus. Por que Jesus crucificado é uma coisa escandalosa para os judeus? Aí eles esperam. Vamos esperar? Vamos lá. Vou dizer por que era escandaloso. Você já teve uma expectativa muito grande na sua vida e essa expectativa foi frustrada? Quem já teve uma coisa assim? Você tinha uma grande expectativa de uma coisa e aquilo foi frustrado. Pois é, os judeus achavam que Jesus iria vir como rei, como guerreiro, para libertar ele dos romanos e organizar um exército para fazer uma guerra. Mas aí como é que Jesus vinha? Subjugar a humanidade. Mas aí como é que Jesus apareceu? Como filho de um carpinteiro, andando descalço, só com 12 seguidores, que hoje a gente sabe que provavelmente esses seguidores eram menos de 20 anos. Então, toda a vida de Jesus era totalmente o inverso do que eles imaginavam. Era o contrário do que eles esperavam. E ainda mais esse Messias, agora ele vai e é crucificado pelos romanos. Então, pela história, né? De nascido de uma virgem. pois é. Então, isso para os judeus era escandaloso por causa disso. Um Messias crucificado, um Messias pobre, um Messias humilde, Derrotado, entre aspas, por eles. pois é. Então, por isso que para os judeus era escandaloso. E para os gentios? Por que era um escândalo para os gentios, para os estrangeiros, que não eram o povo de Deus? Eu escutei tudo isso. Por que para os gentios também era escandaloso? Olha só.
os deuses dos gentios, os deuses dos gentios, se tinha uma coisa que eles não eram humildes. Se tinha uma coisa que eles não tinham, era amor. Todas as histórias que você pega dos deuses gregos, romanos, assim por diante, nenhum deles se parece com a trajetória de Jesus. Na verdade, as histórias que eles inventavam dos deuses, primeiro que os deuses eles mesmos faziam de pedra, eles mesmos faziam de madeira, então eram coisas que eles mesmos inventavam. E aí eles construíam histórias para esses deuses. E nessas histórias, os deuses deles eram piores do que eles. Tinha Zeus, né, aquele deus da mitologia grega, que ele tinha várias mulheres, ele traía as mulheres, ele tinha deuses que se casavam com a mãe, era um chafurdo. Então os deuses eram tão ruins ou piores que os próprios seres humanos. Eu acho também que era um escape deles. Como eles não acreditavam na ressurreição, né, que a gente tinha que se converter, o prazer deles era, a vida deles era baseada em prazer, e viver a vida, né, depois que morresse, descansava e não existia as consequências do pecado. Muito bem, então, a gente falou agora um detalhe muito importante. A mensagem de Paulo é que Jesus veio para morrer para nos salvar dos pecados, para nos libertar dos pecados. Os gentios, eles acreditavam em pecado? Sim ou não? Os gentios? Os estrangeiros, que não eram do povo de Deus, eles não acreditavam em pecado. Porque o que é pecado? O que é que diz lá na Bíblia? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Da lei de quem? Se ele não acreditava em Deus, então não havia lei. E se não havia lei, também não tinha pecado. Então, se Jesus veio para nos salvar dos pecados, que pecados? Que não existe pecado, não existe certo e errado, não existe lei, não existe Deus. Então, Paulo chegava e dizia: você se arrependa, você se endireite, converta seus pecados, aceite aquele que morreu para livrar você. O que é isso? Eu faço o que me dá na telha, eu faço o que vier com a minha cabeça. Outra coisa, o Deus dele podia morrer. Como é que Deus vai morrer? Tá vendo? Então, na mente deles, os deuses eram imortais, e um Deus morrer e ressuscitar. Então, Paulo ele ia e pregava essa mensagem. Para os judeus era um escândalo, para os gentios mais ainda. Agora, o que levava Paulo a falar uma mensagem tão escandalosa? Você teria coragem de ir no lugar como Paulo foi e falar disso? Entendeu assim? Depois do encontro dele teve com Deus, né? Ele criou coragem, né? Eu fazia tudo errado. Gente, hoje em dia, quais são as mensagens que a gente fala para as pessoas que também são escandalosas? A volta de Deus. Você é o step, se ninguém falar, você fala. Vai. Quais são algumas mensagens hoje que a gente proclama, que a gente fala para as pessoas que também causam esse escândalo? Sábado é um. Sábado. Foi o que a gente falou, A foi? volta de Jesus, que a gente não acredita. Foi o que a gente falou, Ele vai foi? voltar. Sobre as carnes imundas. Sim, bem. Principalmente Ah, sobre o Jesus, corpo. cara. Ninguém não, que o corpo está preso, come ração. Não entra na cabeça deles que Jesus, na Bíblia, fala que o corpo é imundo. Entendeu? Mas você vai explicar, mas só por Jesus mesmo. Ele vai embora. Ele traz transgredindo a lei, né? Se lá diz, Jesus deixou os alimentos saudáveis, não. A semana passada eu estava lá onde a gente compra carne, né? Chegou, comprou na galinha e pediu sangue. Aí eu falei assim pra ele assim, conversando, eu falei assim, sabe o que é errado comer sangue? Eu também comia quando eu não sabia, mas a partir do momento que eu conheci a palavra e sei que é errado comer sangue, aí eu não como mais não. Ela já comentou que lá no trabalho muita coisa mudou depois que, graças a Deus,
falando que na sexta-feira, depois do pôr do sol, a gente cessava. Então, assim, ele diz o seguinte: e por que a igreja de vocês, os caras católicos, por que a igreja de vocês não fazem, tipo assim, um horário de meia-noite a meia-noite, no próprio sábado? Eu digo, rapaz, é porque está escrito que o dia começa na sexta-feira, pôr do sol, e termina o pôr do sol do sábado. Não, mas seria bem mais fácil se vocês fizessem de meia-noite a meia-noite. Por quê? Porque ficaria mundialmente. Ele quis dizer o quê? Que no Japão, por exemplo, né, que amanhece o dia, lá anoitece. Tem um fuso horário de 6 horas, tem um fuso horário de tal hora, em alguns países. Eu disse, mas a lei me explica assim: a lei fala que é do pôr do sol da sexta, do pôr do sol do sábado. Você sabe por que E o Satanás... cara me intrigou com isso. Aí eu gostaria de você ter mais conhecimento e falar sobre isso. Você sabe por que Satanás colocou o dia para começar e terminar de meia-noite? O que ele quer para a família fazer quando o dia começasse e quando o dia terminasse? O que é que Deus pediu que as famílias fizessem? Culto familiar, exatamente. Então, no começo do dia e no final do dia, a família se reúne para buscar a Deus. Com o dia começando e terminando de meia-noite, as famílias vão se reunir de meia-noite para buscar a Deus, para fazer um culto, para louvar a Deus? Não, está todo mundo dormindo. Então, por isso Satanás fez essa estratégia de fazer o dia começar e terminar de meia-noite. Pois é. Agora, onde é que tem na Bíblia dizendo que o dia começa e termina no pôr do sol? Só para quem tirar essa dúvida. Olha aí, Gênesis 1. Bem fácil de tirar essa dúvida aqui. Ó, Gênesis 1. Só um parênteses aqui, depois a gente volta para Paulo. 1:5. Olha o que aconteceu no primeiro dia e se repetiu no resto da semana. Ó. Deus. Não, no começo a terra era sem forma, vazia e trevas cobriu a face da vida, era tudo escuro, era preto. Aí ó, verso 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Certo? Então, de acordo com esse texto, e a palavra que aparece no hebraico, Yom, o dia começa com a tarde. Houve tarde e amanhã. Tarde e manhã o primeiro dia. Então, tarde, noite, manhã, dia, certo? Então, o dia começa e termina no pôr do sol. Os judeus, até hoje, a semana deles é desse jeito. Todo dia começa no pôr do sol do dia anterior. Por que a gente não faz assim todos os dias da semana? Porque os dias da semana não são sagrados. A gente só faz isso com o sábado, porque o sábado é um dia sagrado. A gente não observa essa história do pôr do sol na terça, na quarta, na quinta, porque não faz diferença. Mas da sexta para o sábado faz. Então é por isso que a gente usa essa explicação. Mas todos os dias começa pôr do sol. Por isso que a gente se... Érica agora me corrige direto. Eu digo hoje é 9. O que a gente adventista tem que fazer na mente e praticar e sempre ter isso como certeza, que o nosso dia começa no sol e até o pôr do sol. Mas se a família tiver o hábito de se reunir e agradecer a Deus pelo dia, o seu dia começa no pôr do sol. Exatamente. É só hábito. É por isso que no final do ano, o que a igreja adventista faz que é diferente do resto do mundo? O culto é no pôr do sol. Todos os dias, exatamente. Não é só no sábado. O que a igreja adventista faz que é diferente das outras no final do ano? Faz o culto Com ao o sol pôr do da virada. Tem igrejas por aí que se reúnem de meia-noite para fazer o Réveillon. Nós fazemos diferente, nós celebramos no pôr do sol. Para nós o dia já começa ali, o ano já começa ali. Pronto, eu fui mordida no ano novo. A nossa semana, quando começar e todos os dias da semana, devemos sempre manter na mente que sempre é pôr do sol o início do dia. Da maneira que a igreja que faz, você acabou de falar, para romper o ano, não é pôr do sol? Então que todos os dias siga dessa forma na cabeça de cada um de nós. Érica agora me corrige direto. Hoje é 9, ele disse hoje é 10, pai. Não, eu vou lá no coisa, é 9. Ele disse, não, pai, porque ele começou já no pôr do sol. Ele tem razão, filho. Tudo bem. Se der assim. É porque ele assiste, assim, na cabeça dele não entra, porque desses outros lugares, o Japão está de noite, aqui está de dia. Então ele diz, como é que pode? Se o sol clareia
Eu sei lá, ele deu uma explicação lá doida para aquele lá, poderia ser mas um ele batendo na pouquinho. Mesmo terra. assim, nesses países, tentaram. Podia do mesmo jeito lá, só em horário diferente. Enfim, Eu acho que a talvez seja também a questão que tem países que vai escurecer 9 horas da noite. sim, esse é um detalhe interessante. Tem países que o sol se põe, né, um pouco mais tarde, e aqui no Brasil também nós temos isso. Quem tem a lição aí, pode Onde conferir quer que lá você tá atrás. mesmo, o sol lá se põe de Os 7 horários da noite, diferentes. tá Lá claro. atrás da lição, Na última folha Ela da vai para a lição, igreja com claro tudo. na capa. É bem estranho. Ontem no trabalho comunitário, hoje o sol vai ser 15 horas. Ele está se pondo 5h27 da tarde. ó, toda a lição da escola sabatina na última folha tem essa tabela do pôr do sol. Então aqui tem Manaus, Porto Velho, Belém, Santarém, Fortaleza. 12. Recife é o mais próximo de nós. Então a gente adota esse horário de Recife. Aí tem Salvador, Vitória, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então cada lugar o sol se põe num horário diferente. Porto Alegre de 6h21. Agora, e aqueles lugares que o sol não se põe? No Polo Norte, por exemplo. Acho que é Polo Norte, não é Polo Lá no Sul. Pará, quando eu fui o ano passado, o sol estava se pondo às 7 da noite. Enfim, e nos lugares que passa meses de dia ou meses de noite, tem lugares no mundo que é assim, que o sol, que é lá no Polo Norte. Ali o adventista que mora ali, ele se baseia pelo horário. Quando dá aquele horário, 5h30, mesmo que esteja claro ainda, que não vai escurecer tão cedo. Então aquele horário ali ele já celebra a chegada do sábado. Então, Em São Paulo, quando a mamãe vai, de 6h30 da manhã já é escurinho, 6 horas da manhã em São Paulo. E de noite é a mesma coisa, se põe de 7 horas. Hoje lá no Rio Grande do Sul, que você está morando em Canoas, lá o sol se põe 7h30 da noite, tá claro. Tá? É. Ela acha tão estranho que ela vai para a igreja, aí fica claro do dia. pronto, gente. Agora vamos voltar aqui para 1 Coríntios. Já está falando. A mortalidade da alma. Para muita gente, vai para outro campo. Né? Sim. Uma coisa que a gente prega E e ele é ensinando para as pessoas que a alma está morta. E tem muito mais, tem muito mais. Ó, capítulo 1, verso 18, verso que a gente leu no começo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aqui a terça-feira ela fala de um negócio bem interessante nesse verso. A cruz, gente, o significado da cruz depende de por onde você olha, certo? E olha que tem um detalhe interessante assim, ó. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, e tem umas versões que dizem estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Ou seja, qual é a diferença de se perder e estar sendo salvo? Vamos entender aqui o que é que esse verbo quer dizer. Se perder, eu me perco por conta própria. Sabia que todos nós podemos nos perder por conta própria? Isso é uma coisa voluntária nossa, a gente pode se perder por conta própria. Agora, a salvação, a gente não pode se salvar por conta própria. Já perceberam isso quando leram esse verso? Para se perder é natural para nós já caminhamos para nos perder, e nós já nascemos pecadores. Agora, salvação, a gente não consegue por conta própria. Eu mesmo vou me salvar, não tem como. Pois é. Quem não consegue ser misericordioso. Pois é. Então, se perder é natural, é nosso. Mas se salvar é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós estamos sendo salvos. Eu não estou me salvando, é Deus quem está me salvando. Amém? Gente, aí tem uma outra frase aqui que eu quero que vocês comentem. Ó, a cruz, ela mostra o quanto a sabedoria do homem é na verdade burrice, é na verdade insensatez. Por que a cruz mostra que a sabedoria do ser humano não é nada? Como o silêncio do céu, como secretarial. Tinha.
estava no grupo e disse, por mais sábio que seja a ciência, hoje não vão resolver o problema do pecado. Não sei se... Exatamente. Você sabia que por mais que o ser humano aperfeiçoe a ciência, a tecnologia, o ser humano não consegue dar vida a nada? Ele não consegue criar nada com vida. Ele não consegue criar algo do zero. Tudo que o ser humano faz é cópia de outra coisa que já existe. É sempre uma manipulação do que já tem. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sente também, mais catador e precisa da vida. Isso é verdade. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, meu Deus, eu sou. Eu ontem terminei meu trabalho, cheguei em casa meio-dia, cansado. E eu falando com o Darwin, comecei a chorar por ter conhecido a verdade, né? Porque muitos. Gente, vamos ver aqui. Vamos ver aqui Isaías 29:14. Esse texto de Isaías é bem parecido com esse aqui de Coríntios. Diz assim, 29:14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. E lá em Coríntios tem um verso. Quem está aberto lá em Coríntios, vamos ver o verso 27, capítulo 1, verso 27. E quando você ler esse verso, vocês vão dar alguns exemplos disso aqui. Ó, 26 e 27. Irmãos, considerem a vocação de vocês. O que é vocação? É o chamado, o processo de conversão de vocês. Então, se inclua nesse verso aí. Vocês aqui não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vocês conseguem dizer algum exemplo na Bíblia que Deus fez isso aqui? Escolheu a minoria para vencer a maioria, o fraco para vencer o forte. Quais é a história da Bíblia que vem na sua cabeça quando você lê esse verso? Davi, Golias. Qual mais? Deus usou o pouco para vencer o muito, o fraco para vencer o forte. O próprio exército veio para vencer os egípcios. Os 300 de Gideão. Então, por que Deus geralmente faz esse contraste? Por que Deus usa o improvável? Por que Deus usa o fraco? Por que Deus usa o pouco? Por que Deus gosta de usar o contrário do que a gente pensa? Por que Deus escolhe essa maneira de agir? Eu acho que é para nos provar que Ele está conosco. Porque eu estava vendo semana retrasada com Dalva, um dos maiores pecados de Davi não foi o que ele mandou o marido para ganhar, para morrer, que ele cometeu o adultério, foi quando ele mandou contar os soldados. Sim. Ele foi um grande erro de Davi, né? Então, gente. E ali ele estava desmerecendo Deus, porque as batalhas que ele ganhou não foi por conta da quantidade de soldados, foi porque Deus estava com ele. Exatamente. Um dos maiores pecados de Davi foi É como se ele quisesse assim dizer, olha quantos soldados eu tenho à minha disposição, né? E não era realmente a força dos soldados, nem a destreza deles. Era o poder de Deus que dava as vitórias. Então, gente, Deus ele gosta de usar as coisas que ninguém
ninguém dá valor. Deus gosta de usar pessoas que ninguém dá nada por elas, para a partir dessas pessoas Ele fazer grandes coisas. Amém? Então Deus ele gosta de usar o impossível, o improvável, que é aí que Ele é glorificado. Então isso explica a maneira como Jesus veio. Exatamente. Encurralado, né? Porque o exército veio atrás e ele estava parado. Mas encurralado. Pois é. E é por isso, gente, que com essas histórias da Bíblia que você pode se inserir nessas histórias. Porque Deus não chama aqui as pessoas para vir para a igreja, as pessoas mais capacitadas. Você acha que todo mundo aqui tem a mesma formação acadêmica? Todo mundo aqui é altamente inteligente, todo mundo aqui sabe falar em público, todo mundo aqui é altamente capacitado. Por que Deus escolhe pessoas que ninguém dá nada para fazer essas pessoas pregarem o Evangelho? Porque Deus, Ele quer transformar cada um de nós. Os mais inteligentes querem ser transformados. Não para saber de qualquer um de nós, mas Ele Edson disse o que eu queria que vocês dissessem. Então não é pela sabedoria de nenhum de nós. Às vezes, uma pessoa que tem mestrado, doutorado, uma pessoa altamente inteligente, pode não fazer uma mensagem que converta uma pessoa e algum irmãozinho que não tem muito conhecimento, que não sabe como articular as palavras, ele conta a história de vida dele e várias pessoas atendem o apelo. Uma série de conferências falando da história do sábado de uma forma bem rebuscada. O testemunho dele, pequenas palavras, já causaram uma grande diferença. Flávio falou aí sobre a questão da alimentação saudável no trabalho dela e as pessoas já aderiram já ao estilo de vida saudável que ela tem. Então você pode não saber muita coisa, você pode não saber fazer um sermão com etimologia, com arqueologia, com tudo o que você conhece aí. Mas com o seu testemunho de vida, de transformação pela cruz, as pessoas vão consumir. Às vezes a gente nem fala, mas o jeito que a gente prega já muda as pessoas. Já aconteceu comigo. A questão do sábado também lá. Hoje em dia, na sexta-feira, né, quando vai perto das 5 horas, eles já não dão aquele sábado. Já vão dizer assim, ó, pode ser pelo computador. Olha aí. E só lembrando, em vez de quando vocês mandar um poder prega, uma mensagem. Isso é a forma que alguém determina na distância. Eu não fui mais lá, eu não fui lá, não voltei na trabalhar. Mas pela rede social está me mandando o amor de Deus sendo fluído. Já a mensagem, o áudio, você dá a palavra do nome. Transformar a vida. Exatamente. Então vocês todos entenderam aí que Deus ele usa as coisas mais improváveis. E é através disso que a glória dele é engrandecida, né? Então a mensagem da cruz é exatamente isso. Isso que é bom, então, o testemunho. E só das pessoas já mudam. São coisas individuais. Só o jeito que você age, o jeito que você sai do lugar, né? Tem que saber isso. Aí também tem que saber sair. Mas Teresa disse é muito importante. Eu não sei pregar para minha família. Minha família é uma família dura do coração, uma família realmente uma família que não quer saber da verdade. Eu não posso pregar para eles. Mas aí eu não posso pregar, mas aí meu testemunho também não colabora. Se em casa eu sou uma pessoa briguenta, sou uma pessoa rancorosa, sou uma pessoa que causa discórdia, uma pessoa fofoqueira, além de não pregar, meu testemunho está me atrapalhando.
tem como levar a pessoa Pois é. para Cristo. Se você faz Então, se você não sabe pregar, use a sua vida, seu testemunho como exemplo, como uma forma de pregação também. E aquela frase daquele grande pregador que é Spurgeon, né? Pregue e, se possível, use palavras. É isso? E às vezes o cara fica só assistir, ore para cá, ore para sua família. Não é você querer dizer, vamos para a igreja, não, vou chamar amanhã. Você ora nesse tempo. Você deve comer até, mas tem que a sua família sempre bater com você, você tem que orar. Assim Deus vai. O pessoal vai criar repúdio, né? Dizer, se ela está na igreja, está vivendo assim, não quer isso. Melhor ir para o inferno do que ir para o céu com essa pessoa. Isso aí é uma coisa muito forte, porque assim, eu vou até abrir isso para vocês. Minha mãe não é Jesus, eu sou outra muito da minha família. E aí ela veio de uma forma e tem muitos irmãos da igreja que agem de outra forma. Então isso, de certa forma, faz com que ela diga, mas você está aqui, mas certo, você não vai usar nada tal, você não faz coisa tal, mas eu vi uma pessoa ali da igreja com isso. Aí eu, mãe, qualquer igreja vai ter isso. Mas a situação individual, então, tudo você sabe. Se a pessoa que agir dessa forma, a senhora não deve se basear nisso, vai ser uma palavra. Então não dê essa desculpa, mas que ele não realmente chama atenção negativamente a forma que alguns irmãos eles vivem. E a mancha muito grande. E também a questão do da alimentação, né? A igreja vai ser assim, a observar. Eu digo isso porque acontece muito comigo. Ver que determinadas coisas no mundo já, graças a Deus, respeito. E eu já vejo o agir de Deus em questão da alimentação por eu não poder desejo também do povo. Muitas pessoas na igreja, eu fico me perguntando se não tiverem sentido. Sabe assim, é bem. E assim como outros. Mas as próprias pessoas da igreja olhar para você e te julgar pela forma que você come, sendo que elas também aceitaram aquilo. Então, gente, a questão do testemunho tem que ser aprendido por todo mundo e de forma individual, para que o seu testemunho mal também não prejudique o testemunho bom do outro, certo? Todos nós temos que pensar da mesma maneira, todos nós temos que agir da mesma maneira. Porque não é porque assim, antes, uma pessoa pode ficar assim, entender isso é uma coisa, mas Rafa não é outra, dedicado no céu. Você tem que ser uma pessoa só. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que gostar, né? Da igreja não coisa fora da igreja. Primeiro falar da minha casa, sou eu, é da igreja da igreja. E através do amor de Deus, eu estou dessa forma minha família. Porque a minha irmã estava cantando na igreja, é outra igreja, mas nada com beber. Meu irmão parou de beber, um foi para a igreja para beber. Estava mandando roupa para mim toda manhã. É Deus trabalhando. E eu precisei mostrar que tirar a mão da mãe, pai. Já falei de dois anos buscado, mas Deus está trabalhando. Lembre-se que a sua vida vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler, vai ser a igreja que muitas pessoas vão conhecer, sua família vai conhecer. Então, que você possa ser o espelho de Cristo, que todos nós possamos ser, para que o meu testemunho alcance a minha família e que testemunhos bons dos meus irmãos na fé também ajudem, auxiliem meu testemunho nesse processo. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, aqui, Senhor, nós acabamos de estudar a Tua Palavra, de estudar a lição. Nós vimos, Senhor, que nós temos uma responsabilidade muito grande para com aqueles que estão à nossa volta. Nossa palavra, Senhor, nosso conhecimento não vai transformar as pessoas. O que vai transformar é o poder do sangue de Cristo. Sim. Mas nos ajuda, Senhor, a viver de tal forma com que um dia nós somos transformados. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos converteu, o Senhor mudou a nossa vida. Nos ajuda a viver dessa maneira, Senhor, para que as pessoas sintam vontade de ser como nós, porque nós somos como Tu és. Por favor, Senhor, esteja com cada um aqui e que essa mensagem da cruz não seja vergonha para nenhum de nós. É vergonha para o mundo, é escândalo para as pessoas, mas para nós é motivo de orgulho e de alegria. Nós nos gloriamos nessa mensagem, porque foi através daquela vergonha, através daquela dor que nós temos a vida eterna. Por favor, Senhor, que essa mensagem esteja no nosso coração, fique com cada um de nós, em nome de
de Jesus. Amém.